Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu copiei as perguntas da prova e copiei a resolução do professor que ele fez no quadro. Eu copiei as perguntas em coloração azul e copiei a resposta que ele fez no quadro resolução da prova em vermelho. Eu vou tentar explicar aqui para vocês. Eu assisti todas as videoaulas que o professor colocou no Drive e eu mais ou menos entendi como se resolve as questões. Então, eu vou estar tentando explicar aqui para vocês o que eu entendi da parte ali. Ficou bem pequenininho, porque como o professor deixa eu utilizar um rascunho na hora da prova, eu peguei uma folha A4, dobrei no meio, e na primeira parte aqui, eu tentei colocar mais informação possível por metro quadrado. Então, eu vou ler a questão. O que estava escrito na folha da prova de pergunta, eu escrevi em azul, como eu já mencionei, e as respostas estão em vermelho. Então, aqui ele pediu: obtenha a equação da circunferência que tem diâmetro com extremidades nos pontos -1, 2 e 3 e 1. Então, se ele está pedindo a equação da circunferência, a resposta vai ter que ser aquela fórmula: x² mais y² menos algum valor em x, menos algum valor em y, menos algum valor depois sozinho igual a zero. Essa vai ser a equação que a gente vai ter que encontrar. Então, se ele deu 2 pontos, ele não deu o ponto central. O ponto central a gente vai ter que descobrir. Caso ele desse assim, com o ponto central em, daí se ele desse esse valor aqui, ó, tipo C igual a 1,3 meios, a gente não precisaria fazer esse esquema aqui, que é procurar o ponto central. Como ele deu 2 pontos, então eu vou ter um ponto aqui, você vai ter que desenhar, no caso, fórmula aqui, ó, vai ter que desenhar o risquinho para você conseguir encontrar o meio. O ponto inicial é -1 e 2, e o ponto final é 3 e 1. Então você vai ter que fazer o centro desse ponto. Como ele não deu o centro, você vai ter que achar. Para mim conseguir encontrar o centro, eu vou ter que fazer, vamos supor, aqui é A e o 2 é o B, o -1 é A e o 2 é B. E aqui o 3, vamos supor, é A e o 1 é B. Então você vai ter que fazer A com A e B com B, achar o meio. Então, o A, quem que é aqui? Nesse primeiro número aqui, ó, o A é -1. Então, -1 mais, quem que é A nesse segundo ponto aqui? É o 3. Então, -1 mais 3 divididos por 2, para achar o meio. -1 com mais 3, 2. Tenho 3 no caso e devo 1, tenho 2. Divididos por 2, 1. Esse é um dos pontos centrais. Então, tá aqui, ó, C1, vírgula. Qual que é outro ponto? 2 mais 1, 3. Então, vamos lá. Aqui, ó, B. 2 mais 1, 3. Divididos por 2 para achar o meio, 3 meios. Então, esse aqui é o nosso ponto central. 1,3 meios. E aqui eu coloquei, ó, para encontrar o meio, usa-se uma das extremidades. Nesse caso, usarei 3 e 2. Para você encontrar o raio, no caso, o R aqui, você vai ter que usar um dos pontos aqui, ó. Entende? Ó, aqui, ou eu poderia usar o 3,1, ou eu poderia usar -1 e 2. Então aqui você vai colocar a fórmula. Essa aqui é a fórmula geral. Uma das fórmulas básicas, ó. X menos A elevado ao quadrado mais, entre parênteses, y menos b elevado ao quadrado igual a r ao quadrado. Aqui, como eu utilizei o 3,1, 3,1 vai ser o meu x e o 1 vai ser meu y. Vamos supor, isso aqui é um gráfico, ó. O 3 para x e 1 para y. Aqui no caso eu falei a e b, mas é x e y, ó. -1 para x e 2 para y. E aqui a coordenada DC. Pensa no gráfico, ó. O A é o X e o B é o Y. Aqui eu só usei A e B porque no comando central aqui o professor utilizou como A e B. Mas no caso é X e Y. Eu vou substituir X e Y. Então, a fórmula é essa aqui, certo? X. Qual é o meu valor de X nesse ponto 3 e 1? É 3. 3 menos. Qual que é o meu valor de A? Eu achei o meu A aqui, ó. É 1.
Então, eu vou substituir o 1 aqui, ó. Percebam a flechinha. Daí, mais. Quem que é meu y nessa ocasião que eu escolhi aqui? É o 1. Menos. Qual que é o valor do meu b? 3 meios. Elevado ao quadrado igual a r. Eu estou procurando o r aqui, nessa ocasião. 3 menos 1, 2 elevado ao quadrado. Está aqui. Mais 1 menos 3 meios, 1 meio. Negativo. Elevado ao quadrado. Igual a r que eu estou procurando, ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, mais meio negativo elevado ao quadrado, 1 quarto. Igual a r ao quadrado. Eu estou procurando r. 4 mais 1 quarto, 17 quartos. Igual a r ao quadrado. Esse r ao quadrado, quando eu vou retirar o quadrado do r, eu passo ele como raiz quadrada. Então, r igual raiz quadrada de 17 quartos. Esse aqui é o meu r. Agora eu vou passar, agora que eu tenho r, que eu tenho a e tenho b, eu posso procurar a equação da circunferência. Eu vou repetir essa equação aqui, ó, que é a base, que eu tinha comentado, e vou só substituir os valores. Agora eu tenho valor para a, tenho valor para b e tenho valor para r. Então vamos lá. Repito aqui a nossa fórmula, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r. Essa aqui é a fórmula que você vai utilizar em qualquer questão, certo? X menos, agora está na hora de eu substituir a. Qual que é o valor de a que a gente encontrou? 1. No caso, que é esse aqui, ó, o centro, ó. Se ele já tivesse dado o centro aqui, ó, o meu a é 1 e o meu b é 3 meios. Que no caso é o nosso centro aqui, entende? O a é 1 e o b é 3 meios. Se o problema tivesse dado só o c igual a 1 sobre 3, eu não precisaria fazer esse cálculo aqui, ó. Então, vamos só substituir, certo? Vamos supor, obtenha a equação de circunferência, tá, diâmetro extraordinário, desse c 1,3 meios, eu iria usar só isso aqui. Se desse c 2,4, eu usaria 2 para a e 4 para b, entende? Então, vamos só voltar aqui na fórmula. A é o 1 e o b é o 3 meios, então eu vou só substituir na fórmula. E o meu r eu encontrei, o r é o 17 quartos. Substituindo, x menos 1 elevado ao quadrado mais y menos 3 meios elevado ao quadrado igual raiz quadrada elevado ao quadrado. Aqui, como eu estou elevando ao quadrado e tenho raiz quadrada dentro do parênteses, eu posso pegar e simplificar. Porque 17 quartos elevado ao quadrado é a mesma coisa que raiz quadrada de 17 quartos, então eu posso simplificar. Fica lá x menos 1 elevado ao quadrado mais y menos 3 meios elevado ao quadrado igual a 17 quartos. Agora eu vou pegar e vou fazer aqui essa elevação ao quadrado aqui, ó. X, vou fazer assim no caso, x menos 1 vezes menos x menos 1 vezes x menos 1. Então, x vezes x, x ao quadrado. Daí x vezes... Na verdade aqui é um joguinho de sinal lá, agora vai ficar confuso se for explicar. Mas x menos 1 ao quadrado vai dar x ao quadrado menos 2x mais 1. E essa aqui, ó, você vai ter que fazer x menos 3 meios vezes... Perdão, y menos 3 meios vezes y menos 3 meios. Vai dar esse resultado aqui, ó. Y vezes y ao quadrado. Daí você vai fazer y vezes menos 3 meios. Daí você vai fazer depois 3 meios vezes y. Daí depois vai achar uma fórmula lá. E depois vai fazer 3 meios vezes 3 meios. Daí vai dar 9 sobre 4. Como o 3 meios está negativo vezes 3 meios negativo, vai dar 9 quartos positivo. Menos, daí como esse 17 quartos passou para o lado decado igual, ele muda o sinal. Aqui não coube tudo nessa linha aqui, ó, mas no caso fica menos 17 quartos igual a zero. Como esse 17 quartos passou para o lado dk da equação, ele fica negativo, igual a zero. Aí aqui simplificando, eu vou passar tudo o que é quadrado para o lado esquerdo,
o que é x e y no meio e o que não tem nem x nem y pro fim. E vou igualar a zero. A equação sempre vai ser igualada a zero. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 3y. Daí que eu vou fazer essa continha, ó. 9 quartos menos 17 quartos menos 1 igual a zero. Essa aqui é a nossa equação de circunferência. Está respondida a número 1. Pedir a equação da circunferência. É só esse joguinho aqui, ó, de sinal que ficou meio confuso no vídeo. Mas é só pesquisar na internet ali, vai ter como fazer x menos 1 elevado ao quadrado. Tipo, você vai ter que fazer, coloca lá, x menos 1 vezes x menos 1. Daí você vai fazer o primeiro com o primeiro com o segundo, daí o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Daí vai dar essa equação aqui, x ao quadrado menos 2x mais 1. Daí no y menos 3 meios vai ser a mesma coisa. Eu tenho que fazer y menos 3 meios vezes y menos 3 meios. Daí vai dar essa equação aqui, que é o primeiro com o primeiro com o segundo, daí o segundo com o primeiro e o segundo com o segundo. Vai dar esse resultado. Só não vou explicar, senão o vídeo vai ficar muito extenso, assim já vai dar quase 1 hora de vídeo. Daí aqui na opção 2, pergunta 2, analise o gráfico e determine a sua equação. Aí o professor deu o gráfico lá. No caso, tá só em azul o que ele passou lá. Ele me deu que o x vai de 0 a 3 e que o r eu tenho o tamanho 5. Então, eu vou usar o Bhaskara para responder. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, para mim achar o valor de b. Isso aqui é um triângulo retângulo. Podem perceber, ó. Aqui é um cateto, aqui é um outro cateto que não tem valor nenhum e o r é a hipotenusa. Então, vai lá. Hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa é o 5. Então, 5 ao quadrado igual cateto ao quadrado. Esse aqui é um cateto. Então, 3 ao quadrado mais esse valor aqui eu não tenho de b. B ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25, igual 3 ao quadrado dá 9, mais b eu não tenho, eu mantenho, b ao quadrado. 25, o 9 está para cá, eu vou passar para o outro lado, mudando o sinal. Então, 25 menos 9, 16, igual a b ao quadrado. B vai ser igual a raiz quadrada de 16, daí no caso esse b ao quadrado eu vou passar como raiz quadrada de 16 igual a 4. Então, se o meu a é 3 e meu b é 4, eu consegui encontrar o c. Ó, o c, no caso, o 3 é o a e o b é o 4, certo? E o meu r é o 5, ó. O r é a hipotenusa, é o 5. Então, vamos passar lá para a fórmula. A fórmula geral, que eu já tinha comentado aqui nessa primeira questão, é x menos a elevado ao quadrado mais y menos b elevado ao quadrado igual a r. Agora eu só substituo o valor. O a, lembra que eu comentei aqui no meu czinho, ó? O 1 é o a e o 3 meios é o b? Agora é nessa mesma situação aqui, ó. O 3 é o a e o 4 é o b, ó. Só substituir na fórmula. X menos o a é meu 3 e o b é o 4. Só substituir na fórmula igual. Quem que é o meu r? É o 5, já deu na questão. Então, 5 elevado ao quadrado. A única coisa que consigo fazer aqui é essa potenciação aqui, ó. Então, 5 elevado ao quadrado, 25. Fechou a fórmula. Correto? Tá, essa aqui é a equação. Vamos lá. Outro detalhe. Por que que x é 3? Cadê? Aqui, ó. Por que que o a é 3 e o b é 4? Porque o a é sempre em relação a x. Quem que é em relação a x? É o 3. O b é em relação a y. Tá vendo aqui, ó? C, o primeiro número é sempre x. E o segundo número é sempre y. O b em relação a y e o a em relação a x. Qual é o número que está em relação a x? É o 3. Então, o meu a vai ser o 3. Aqui, ó. O a é o 3. Porque o 3 é em relação a x. O y não tem, ó. Então, eu estou procurando o meu y. O y é o b. Tá vendo? Então, por isso que eu utilizei
o B aqui para calcular. Estava procurando o B porque não tem o Y. Se aqui, ó, no problema o professor tivesse dado o valor de Y, eu estaria procurando o X. Então, eu não substituiria o A, eu substituiria o B por 4. E o A aqui eu deixaria para procurar. Daí, no caso, teria só o C, teria o X aqui no lugar do 3 e o 4 como B. Eu teria que achar o A aqui no caso. Beleza? Sempre o Y vai ser o B. E o X sempre vai ser o A. Nessa ocasião aqui. Vocês vão ver que daí na Eclipse vai mudar. O A sempre vai ser o valor maior. Mas nessa questão aqui, o Y é B e o A é X. Tá, questão 3. Dada a circunferência da equação, o professor passou aqui a equação tal, determine as coordenadas do centro e a medida do raio. Então, eu vou ter que achar o centro e vou ter que achar o raio. Só que agora eu tenho o inverso. Antes o professor ele não deu a equação, ele pediu, na questão 1 e 2 ele pediu a equação. Agora ele fez o inverso. Agora ele deu a equação e quer que a gente encontre o C e o R. Então a gente vai fazer o negócio inverso. Aqui, ó, para mim achar para mim poder utilizar essa equação aqui, eu vou sempre ter que ter x ao quadrado e y ao quadrado. Eu não posso ter x ao quadrado e y ao quadrado divididos por 3. Aqui eu não tenho x inteiro, eu tenho x divididos por 3. Aqui eu não tenho o y inteiro, eu tenho y dividido por 3. Eu tenho que fazer uma forma com que eu não tenha x ao quadrado dividido por nenhum número, ele tem que estar inteiro. Então, nesse caso, eu vou ter que multiplicar por 3 para eliminar a fração. Lembrando que deve ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Para eu poder utilizar a fórmula. Se aqui fosse x ao quadrado dividido por 4, eu deveria multiplicar por 4. Se aqui fosse x ao quadrado dividido por 7, eu deveria multiplicar a equação por 7. Entende? Eu sempre tenho que deixar o x ao quadrado e o y ao quadrado sem divisor nenhum, para mim poder utilizar a fórmula. Então, nesse caso aqui, como está dividido por 3, vou multiplicar por 3. Como é que vai ficar? O 1 vezes 3, 3 sobre 3, certo? Mais 1 vezes 3, 3. 3, eu vou multiplicar só a parte de cima. Mais 2 vezes 3, 6. Ficou 6 sobre 3x. Menos 2 vezes 3, 6. 6y. Menos 2 vezes 3, 6, igual 0 vezes 3, 0. Certo? Agora eu vou fazer essa... Agora eu vou pegar e vou conseguir resolver, ó. 3 divididos por 3, 1. 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. Opa, fechou. Agora já tenho x ao quadrado inteiro. Mais 3 divididos por 3, 1. 1 vezes y ao quadrado, y ao quadrado. Opa, fechou. Era isso que eu precisava. Mais 6 divididos por 3, 2. 2 vezes x, 2x. Tá aqui, ó. Mais 2x, menos. Aqui eu vou só repetir, porque não tenho nenhuma divisão para fazer. Menos 6y, menos 6 igual a 0. Esses números, depois do x ao quadrado mais y ao quadrado, é que eu vou utilizar. Por isso que eu tenho que deixar a fórmula sempre com o x ao quadrado mais y ao quadrado, para mim poder utilizar esses números restantes aqui. Esse aqui vai ser os números da fórmula, certo? Esse primeiro número com x vai ser meu A. Esse número com y vai ser meu B. Lembra que eu comentei? Sempre B em relação a y e A em relação a x. Aqui, ó. A em relação a x e B em relação a y. Então, aqui a mesma coisa, ó. A em relação a x e B em relação a y. Esse vai ser meu B, esse vai ser meu A. E esse aqui é o meu R. O que não tem x, não tem y, é o R. No caso, é a hipotenusa aqui, ó. Entende? Então, vamos lá. O x é meu A. Vamos lá. 2A igual... Isso aqui sempre vai ser a fórmula. Menos 2A igual 2. Olha, eu tirei esse 2 daqui, ó, da fórmula. A igual 2 divididos por esse menos 2. Tá multiplicando A, vai passar dividindo. 2 divididos por menos 2... Jogo de sinal, mais com menos, menos. 2 divididos por 2, 1. Menos 1.
Vamos lá para o B. Menos 2b da fórmula é igual. Que número que eu tenho para y? Menos 6. Então, vamos lá. Menos 2b igual a menos 6. Agora eu vou resolver isso aí. B igual a menos 6. Menos 2 está multiplicando b, vai passar dividindo. Menos 6 dividido por menos 2. Menos com menos, mais. Então, b vai ser igual a positivo. 6 divididos por 2, 3. Encontrei meu valor de b. Certo? Agora eu vou ter que encontrar o valor de r. A minha fórmula está aqui, ó. A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a menos 6. Por que está o menos 6? Porque aqui, ó, nesse número sem nenhuma letra, é o menos 6. Então, tá aqui, ó, menos 6. Se aqui fosse menos 14 igual a 0, aqui seria igual a menos 14. Se aqui fosse 7 igual a 0, aqui seria igual a 7. Entende? Então, vamos lá, vamos substituir. Qual que é o valor do meu A? Menos 1. Meu valor de B? 3. Então, esse aqui é meu C, ó, o centro. O centro é menos 1 e 3. Lembre, A em relação a x e B em relação a y. X e y. Meu centro, menos 1 para x e 3 para y. Certo? Esse aqui é meu centro. Já encontramos. Ele tinha pedido aqui, ó, coordenadas do centro. Tá aqui a resposta. Coordenadas do centro, menos 1 e 3. Certo? Agora ele está pedindo a medida do raio. Vamos encontrar o raio. A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado menos 6. Estou procurando r. Esse aqui eu vou ter que deixar em evidência. A é menos 1 ao quadrado mais b é 3 ao quadrado menos r. O r eu vou passar para cá para deixar ele positivo. E o 6 eu vou jogar para cá para poder pegar e achar o valor. Então, o 6 estava negativo, ficou positivo. Igual, r estava negativo, ficou positivo. Menos 1 ao quadrado, 1, mais 3 ao quadrado, 9, mais. O 6 eu só igualo porque ele não está fazendo nenhuma potenciação. Igual a 0. 1 mais 9, 10, mais 6, 16. Então, tá aqui o 16. O r estava ao quadrado, esse r ao quadrado eu vou passar como raiz quadrada. O quadrado estava para o lado esquerdo, vou passar para o outro lado como raiz. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, a medida do nosso raio é 4. O problema pediu o centro, conseguimos encontrar o valor aqui. E o problema pediu raio. O raio está aqui. Fechou. Outra questão. Sempre como eu já mencionei, o que está escrito em azul é a pergunta. Vamos lá. Uma elipse, eu até circulei. Elipse agora é uma outra fórmula. Aqui que a gente vai ter que pegar e ver quem que é maior. Lembra que eu comentei que nesse caso aqui, o A sempre ia ser x e o B ia ser y? Agora não tem mais isso aqui. Agora tem que cuidar. O A sempre vai ser o valor maior e o B vai ser o valor menor. A elipse, o A é o valor maior e o B é o valor menor. E a circunferência, equação de circunferência, sempre o A vai ser x e o B vai ser y. Então aqui a gente vai ter que cuidar. Já vou explicar. Uma elipse tem a equação 9x ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 36. Determine, então, as coordenadas dos seus focos, o comprimento de cada eixo e sua excentricidade. A excentricidade sempre vai ser a fórmula C dividido por A. Que está aqui, ó. Mas eu vou explicar mais para frente. O que a gente vai fazer? A gente vai copiar a fórmula de cima. Está aqui. 9x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 36. Aqui, isso aqui a gente vai usar depois, eu nem vou falar agora para não confundir. Ele pediu o foco D1 e o foco D2, ele pediu o comprimento de cada eixo, ele pediu a excentricidade. Então, vamos lá. Sempre quando eu for fazer essa equação da eclipse, eu sempre vou ter que fazer a equação igualado a 1. Sempre vou ter que igualar, ter um número lá igualado a 1. Então, aqui está igual a 36. Para mim fazer essa equação igualado a 1, eu vou ter que dividir isso por 36. Daí eu vou ter uma equação igualada a 1. Se aqui fosse igual a 70, eu deveria dividir ela por 70 para mim ter igual a 1. Se aqui fosse igual a 100, eu deveria dividir por 100 para ter igual a 1. Sempre eu vou ter que ter algum valor para x ao quadrado mais y ao quadrado sempre igual a 1. Aqui, como está igualado a 36, eu tenho que dividir por 36 para mim achar ela igualada a 1, certo?
Então vamos lá, eu até anotei aqui, ó, para ter igualdade igual a 1, preciso dividir por 36, nessa ocasião porque está igual a 36. Se aqui fosse igual a 100, deveria dividir tudo isso aqui por 100, para mim conseguir igual a 1. Vamos lá. 9x ao quadrado dividido por 36, mais 4y ao quadrado dividido por 36, e o 36 eu divido para ter 1, certo? Como é que ficou isso aqui, ó? 9x ao quadrado dividido por 36, mais 4y ao quadrado dividido por 36, igual a 1. Aqui eu posso faturar, ó. O 9 eu consigo multiplicar por 9 e o 36 eu consigo multiplicar por 9. Aqui poderia dividir o 9 por 3, ou por 6, o 9, ou por 3 ou por 9. Eu vou dividir por 9 para mim deixar a equação menor possível. Como eu dividi por cima por 9, eu tenho que dividir por baixo também por 9. Eu não posso dividir aqui por 9 e aqui por 3. Ou aqui por 9 e aqui por 2. Toda vez que eu divido a parte de cima por um número, eu tenho que dividir tanto a parte de cima quanto a parte de baixo pelo mesmo número. Se eu dividir a parte de cima por 9, eu tenho que dividir a parte de baixo também por 9. 9 dividido por 9, 1. 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. 36 dividido por 9, 4. Opa, consegui fatorar a primeira parte. Mais, aqui, ó, eu posso fatorar o 4 por 4. 36 também posso fatorar por 4, certo? Então, vamos lá. 4 dividido por 4, fatoração, 1. 1 vezes y ao quadrado, y ao quadrado. Fechou? 36 dividido por 4, 9. Igual a 1. Encontrei a fórmula. Agora, que é o detalhe que eu comentei. Na equação da elipse, a gente tem que tomar bastante cuidado. O professor Juliano Santos pegou e comentou no vídeo lá. É assim, ó. Quando o eixo maior está em x, o meu a ao quadrado vai ficar embaixo de x. Quando o meu eixo maior está em y, o a ao quadrado vai ficar debaixo de y. E daí os focos vão ser diferentes. Quando o eixo maior estiver em x, o a vai ser debaixo do x e o centro aqui vai ser negativo aqui, o y sempre vai ser 0, aqui também vai ser 0 em y, e o foco 2 vai ser positivo. Foco positivo em x, no F2, e o foco negativo em x no foco 1, certo? E, caso o eixo maior seja em y, que vai ser esse caso ali, a fórmula vai ser, como o eixo maior é em y, o A vai ficar debaixo do y, e o B, que é o eixo menor, vai ficar embaixo de x, certo? E nesse caso, o C negativo vai ficar em y, e o C positivo vai ficar em y. E x vai ser 0, e tanto no F1 quanto no F2 aqui, ó. Então, nesse caso vai ser o foco x igual a 0 para F1 e x igual a 0 no F2. Daí eu sei que eu vou procurar, vou encontrar. Ele vai ser negativo em F1 e positivo em F2. Nesse caso aqui, ó, vamos estudar. Qual que é maior, o 4 ou o 9? Qual número é maior? O número maior é o 9, certo? Então, se o número maior é o 9, o A sempre tem que ser o número maior. Então, meu A vai estar em Y. Até coloquei aqui, ó, o eixo maior em Y, pois o 9 é maior que o A, certo? Então, nesse caso, como o 9 é maior que o 4, o meu A vai estar no eixo Y, certo? Então, qual das formas eu vou utilizar? Se o eixo maior, se o A está no eixo Y, então eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. O A debaixo do Y, certo? Então, vamos lá. X ao quadrado menos B ao quadrado, o B sempre é um número menor, tá aqui, ó, o 4 é menor, mais Y ao quadrado sobre A ao quadrado, o A é sempre um número maior, tá ali o 9, igual a 1, é a fórmula. Vamos encontrar o valor de B. Qual que é o valor de B? Tá aqui, ó, 4. Então, B ao quadrado, vamos substituir no lugar do 4 ali, ó. B ao quadrado igual a 4. Vamos tirar a raiz quadrada. O quadrado está aqui, passa para o outro lado como forma de raiz. B igual a raiz quadrada de 4, B igual a 2. Agora vamos encontrar quanto que vale A. Só você pegar e substituir, ó. O A ao quadrado na fórmula quem que é? É o 9. Então, A ao quadrado
é a mesma coisa que 9. Então, a ao quadrado é igual a 9. Concordam comigo? Ó, reparem nessa fórmula e reparem nessa fórmula. Não é só substituir o 4 por b ao quadrado e o 9 por a ao quadrado? Só substituir. Então, o a ao quadrado é a mesma coisa que o 9, aqui na fórmula. Então, a igual, o quadrado passa para o outro lado em forma de raiz, a igual a raiz quadrada de 9, a igual a 3. Então, a gente sabe que o eixo maior é o a, 2 vezes o a, 2 vezes 3 igual a 6. Nosso eixo maior vale 6. O eixo menor sempre em b, 2 vezes o b, 2 vezes 2, 4. Por que 2 vezes b? Porque, por exemplo, aqui, ó, a equação da circunferência sempre vai ser um gráfico assim, ó. Vai ter da origem para cá e da origem para cá. O foco sempre vai estar no eixo maior. O nosso eixo maior aqui nesse caso é o eixo x. Depois eu vou explicar ali. Então, nós temos da origem para cá um número e da origem para cá outro número. Sempre o a vai ser 2 vezes, porque nós temos essa parte esquerda do gráfico e a parte direita. É o mesmo valor. Então, 1 mais 1, 2. Então, 2 vezes o a. Esse é um a, e aqui é outro 1a. 1 mais 1, 2. Então, a gente vai ter que fazer 2 vezes. No caso, esse 6 aqui, ó, esse valor de 6 e esse 4 seria o valor aqui, ó. 3 é o meu a, então 3 aqui, 3 aqui. No caso, a distância entre D e o C é 6. E a distância entre o A e o D é 4. Aqui no 1,73 é 2 naquela ocasião. E nesse outro 1,73 também é 2 naquela ocasião. Então, 2 mais 2 igual a 4. Então, o comprimento entre A e D, naquele caso, seria 4. E o comprimento entre A e B, naquele caso, seria 6. Esse aqui já é outra questão 5. Tá ali. O que faltou achar? O foco. Lembra aqui que ele pediu, ó, o foco 1 e foco 2. Como a gente utilizou esse caso aqui, ó, o y tá maior, o y tá maior, então o a vai ficar debaixo do y. Nesse caso aqui, a gente vai ter o foco 0 para x no F1 e 0 para x no foco 2. E o meu C vai ser negativo em F1 e vai ser positivo em F2. Só substituir. Primeiro eu vou ter que achar qual que é o meu C. Para mim achar meu C, eu vou usar a mesma forma de Bhaskara, certo? É parecido. Vou só substituir aqui no caso, cuidar na hora de substituição. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Qual o valor do A? O valor do A é 3. Então, A ao quadrado igual a 3 ao quadrado, igual. Quem que é meu B? O meu B eu achei aqui, ó. O meu B é 2. Então, 2 ao quadrado, só substituir. Mais C. O C eu estou procurando. Então, eu vou deixar ele em evidência. C ao quadrado. Vamos lá. 3 ao quadrado, 9, mais 2 ao quadrado, 4, mais C elevado ao quadrado que estou procurando. Esse 4 está para o lado de cada igual, vou passar para o outro lado com outro sinal diferente. Então, 9 menos 4, por que menos 4? Porque esse 4 estava para esse lado do igual, agora ele passou para o lado esquerdo do igual, então ele passa com um sinal diferente. Menos 4 igual a C ao quadrado que eu vou manter. 9 menos 4 dá quanto? Dá 5, igual, só mantém o mesmo C ao quadrado de lá. Agora está na hora de eu passar. O C está elevado ao quadrado, eu vou passar ao quadrado por outro lado igual em forma de raiz. Então, C é igual a raiz quadrada de 5. Agora é só substituir. Aqui, ó. Tá vendo a fórmula aqui, ó? 0 menos C e F2, 0 igual 0,C. Só substituir o C, ó. Então, o foco 1 vai ser 0, vírgula. Quem que é o menos C? Quem que é o C, no caso? Raiz quadrada de 5. Então, mantenho o menos ali e substituo o C por menos 5. Por raiz quadrada de 5. F2 aqui, ó, vamos substituir. Qual que é o valor de C? Raiz quadrada de 5. Então, vamos lá. F2 igual 0,5. Raiz quadrada de 5. Eu tô meio gago. Entenderam? Vamos lá. Tá faltando coisa ainda. Ele pediu mais coisa, ó. Ele pediu para determinar as coordenadas dos focos. Nós pegamos e encontramos, né? Coordenada do foco é
foco 1 é 0 e menos 5, e o foco 2, 0 e raiz quadrada de 5. Comprimento de cada eixo. Encontramos também aqui, ó. O eixo maior, ele tem um comprimento, o eixo maior tem comprimento de 6, e o eixo menor tem comprimento de 4. Tá aqui, ó, comprimento de cada eixo. O eixo X, perdão, o eixo, o eixo X, o eixo X é o B, então o comprimento de X é 2 vezes 2 é 4, e o eixo Y, que é o A, é 2 vezes 3, 6. Então o comprimento de Y é 6 e o comprimento de X é o 4. Encontramos também. E agora falta a gente encontrar a excentricidade. A fórmula da excentricidade sempre vai ser C dividido por A. Agora tem o valor de C, que é a raiz quadrada de 5, e o valor de A, que é 3. Então, é só substituir na fórmula. E vai ser igual a raiz quadrada de 5, que é C, divididos por 3, que é o A. Raiz quadrada de 5 divididos por 3 vai ser aproximadamente 0,745. Quanto menor o número, mais achatado é o gráfico. Tipo, mais assim ele vai ser. E quanto mais próximo de 1, mais redondo vai ser o gráfico. Se aqui a excentricidade fosse próximo de 1, se fosse excentricidade igual a 1, seria um círculo. Se fosse excentricidade aproximadamente 0,99, seria quase um círculo. E se fosse excentricidade igual a 0,2, seria bem achatado. Seria tipo um ovo bem oval, assim, tipo esse garrancho que eu fiz aqui, ó. Tipo, ele seria bem ovalado. Bem oval o círculo. Então, essa excentricidade aqui ficou aproximadamente 0,745. Conseguimos resolver tudo o que perguntava na questão. Beleza? Vamos lá para 5. Eu fiz bem pequenininho aqui. Era só um borrão, né? Então, vai lá, como eu já mencionei. Tudo que está em azul é pergunta e o que está em vermelho é resposta. 5. Na figura abaixo tem-se a elipse da equação. Falou em elipse, então temos que cuidar quem que é maior. A sempre vai ser o número maior e B vai ser o número menor. Não tem A igual a X e B igual a Y. Na elipse, sempre A é o valor maior e B é o valor menor. Tem-se a elipse da equação. Ele deu a equação aqui, então vou ter que encontrar os outros números. Porque ele já deu a equação. Vou procurar o número para X e para Y no caso. Para A e para B, perdão. Então, a equação x ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 12, inscrita no retângulo A, B, C e D. Ele deu aqui o retângulo. Esses valores de 3,44 desconsiderem porque é o número que eu consegui encontrar aqui, ó. Como eu já mencionei, tudo que está em vermelho foi resultado da resolução. Sabendo que o perímetro de uma figura consiste em somar algebricamente a medida de todos os lados, calcular então o perímetro do retângulo A, B, C e D. Então, ele deu aqui, ó. A, B, C e D. Então, vamos lá calcular depois. O que eu vou fazer primeiro? Vou pegar a fórmula. X ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 12. Tá aqui. Lembra que no caso do 4 aqui, ó, que eu comentei, tudo a gente tem que dividir para igualar a 1. Então, essa fórmula aqui eu tive que dividir por 36 para igualar a 1. Nesse caso aqui, ó, o igual tá 12. Então, vou ter que dividir por 12 para me igualar a 1. Lembram? Comentei? Então, aqui eu já escrevi também, ó, divido a equação por 12 para saber qual a equação padrão para comparar. Equação padrão sempre vai ser igual a 1. Então, vamos lá. X ao quadrado dividido por 12, mais 4y ao quadrado dividido por 12, e o 12 dividido por 12 para deixar igual a 1. Vamos lá. X ao quadrado dividido por 12, mais... aqui eu vou poder fatorar, ó. Eu posso fatorar a parte de cima por 4 e a parte de baixo por 4, ó. Que nem já mencionei. Se eu fatorar a parte de cima por 4, a parte de baixo tem que fatorar por 4 também. Não posso fatorar a parte de cima por 4 e fatorar a parte de baixo por 12. Não. Se eu fatorei por 4 de cima, eu tenho que fatorar por baixo também por 4. Então, vamos lá. 4 fatorando divididos por 4. 4 divididos por 4, 1. 1 vezes y ao quadrado, y ao quadrado. 12 divididos por 4... 3. Tá aqui, igual
12 dividido por 12, 1. Opa, encontrei aqui, ó. Ó, tá aqui a equação padrão. Y ao quadrado mais x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Encontrei aqui, ó. Essa é a minha equação padrão. Aí, na equação padrão, eu tenho que debaixo de x é a, de x ao quadrado é a ao quadrado, e debaixo de y ao quadrado é b ao quadrado. Então, se aqui debaixo de x eu tenho 12, então significa que meu a ao quadrado é o 12. Se debaixo do y ao quadrado eu tenho 3, significa que meu b ao quadrado é igual a 3. Então, eu vou procurar o valor de a e de b. A ao quadrado, que está aqui, é igual a 12. Tá vendo, ó? Porque debaixo do x ao quadrado de ambos os lados, de um lado tem a ao quadrado, que é a mesma coisa que 12. Entendeu? Então, a igual. O quadrado está do lado esquerdo do igual, vou passar para o lado direito em forma de raiz. A é igual a raiz quadrada de 12. Raiz quadrada de 12 vai ser aproximadamente 3,46. Mesmo caso para b. B ao quadrado é a mesma coisa que 3 nessa ocasião, na equação padrão. Então, vamos lá. B ao quadrado igual a 3. Vou passar ao quadrado para o lado direito em forma de raiz. B igual a raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vai ser aproximadamente 1,73. Tá, mas o problema está pedindo o quê? Está pedindo o valor de A e B? Não. O problema está pedindo o perímetro. Então, para nós saber qual que é o valor do perímetro, o perímetro, no caso, é a soma de todos esses quadrados aqui, ó. De A até B, de B igual até C, de C igual até D e de D até 4, certo? Como eu sei que o A é só da origem até o ponto de interligação entre B e C, e o A ele sai da origem até entre A e D, então significa que o diâmetro vai ser 2 vezes o A, certo? Então, no caso, o valor de A é aqui, ó. Entre a origem e B é 3,45, entre a origem e até a linha aqui, ó, do A é 3,46, no caso aqui, ó, só substituir. E o valor de B vai ser 1,73 para cá acima, 1,73 para baixo. Aqui também, a mesma ocasião, ó, substituir para mim achar o perímetro. Que eu não estou conseguindo explicar, mas é bem fácil explicar, ó. O A é aqui também é o A. Lembra que eu falei que aqui era 2A, ó? Para mim achar a distância do eixo maior, eu tenho que multiplicar por 2. Para descobrir a distância do eixo menor, eu multiplico por 2 também. Essa mesma ocasião aqui, ó. Ó. O A vai do zero até esse ponto de interligação entre o B e o C. E o A também vai do zero aqui da origem até o ponto de interligação entre o A e o D. Aqui é meu valor de A. Então, 3,46 nesse caso e 3,46 nesse caso. O perímetro, ele quer saber o perímetro de A, B, C e D. Então, vamos lá. Perímetro de A até B, que no caso aqui, ó, de A até B. O perímetro de B até C, que aqui, B até C. De C até a D, então, de C até D, e de D até A. Então, de D até A. Eu coloquei aqui os números para ficar mais fácil, certo? Para ser até mais fácil de calcular, para não se confundir. Substituímos aqui na fórmula. DA até B. Ó, DA até a origem é 3,46, da origem até B mais 3,46. Tá aqui, ó, 3,46 mais 3,46. Mais DB até C. Passa 2 vezes, ó, 1,73 mais 1,73. Substituo na fórmula. Mais, vamos substituir DC até D. DC até D nós temos 3,46 mais 3,46. Tá aqui, ó. 3,46 mais 3,46. Mais, agora, DD até A. Que é essa parte aqui, ó. Tem 1,73 aqui e 1,73 aqui, ó. Substituo. Somando 3,46 mais 3,46, vou ter um resultado. Daí mais 1,73 mais 1,73, vou ter outro resultado. Mais 3,43 mais 3,43, vou ter outro resultado. Mais 1,73 mais 1,73, vou ter outro resultado.
Depois o que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma desse, mais a soma desse, mais a soma desse, mais a soma desse, que foi o que eu tinha falado anteriormente. Somando todos esses valores vai dar o perímetro de 20,73 UM. O que é UM? Unidades de medida. Aqui não deu em áreas de metro quadrado, ou quilômetros quadrados, ou hectares, ou ares, ou alqueires. Quando não dá, não pede o enunciado qual a unidade de medida de área, a gente sempre tem que colocar unidade de medida. Aqui no caso o perímetro não é área, o perímetro é, perdão, não é ao quadrado, o perímetro sempre vai ser em metros, quilômetros, pés, não vai ser elevado ao quadrado, vai ser sempre elevado a 1. Então aqui no caso o perímetro poderia ter pedido em metro, ou quilômetro, ou pés, ou milhas, ou jardas. Então, como eu não sei qual que é específico, se é quilômetro ou metro, ou seja lá o que for, coloco unidade de medida. Se fosse área, unidade de área. Entende? Tá respondendo a minha questão. Ele pediu o perímetro é esse aqui. Beleza, pessoal? Desculpe os garranchos e as gagueiras, mas eu tentei explicar aí como resolver. Eu acredito que consiga ter transmitido algum pouco de conteúdo aí. Beleza? Valeu. Isso aqui, na verdade, é só o resumão total do que eu assisti nas videoaulas ali, sobre como responder a prova que o professor passou.